Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira, uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Segundou, Isa. Segundamos, Felipe, trazendo ideias de segunda categoria para vocês. Hoje falando um pouco mais sobre jeitinho brasileiro, como isso se reflete no marketing, na malandragem, como que isso surgiu na história, da onde que veio a gambiarra. E é isso que a gente vai estar tratando junto com dois convidados queridos. Estamos aqui hoje com a Ju e com o Augusto. Bem-vindos, pessoal, se apresentem. Prazer ter vocês conosco. E aí, pessoal, muito prazer. Eu sou Augusto Pelizaro. Talvez tu me conheça do Eu Amo a Cena Artística de Porto Alegre, que eu não posso já faz algum tempo. E hoje a gente está aqui para debater isso. Acho que eu trago a questionamento de se para mim é uma síndrome do impostor ou só o jeitinho brasileiro que me construiu mesmo. Que boa parte da minha carreira foi em cima do jeitinho brasileiro, devo admitir. Oi, gente, eu sou a Julia Neutzlin, sou influenciadora e estudante de publicidade e propaganda. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o jeitinho brasileiro, mas na parte também de comunicação, que eu acho que isso diz muito sobre a gente, né, como comunidade, como país, enfim. Com certeza. Vamos lá, então, iniciando o nosso episódio 57 aí, dessa sexta temporada que a gente está trazendo sobre brasilidades. E é claro que o jeitinho brasileiro ali não poderia ficar de fora como uma das temáticas dos episódios. E para começar, então, a aquecer antes da gente dar as ideias, pelo menos o que eu imaginei aqui foi muito de tentar trazer o lado positivo do jeitinho brasileiro e não fugir da, de pejorizar esse termo, no caso, né? E pensando de que hoje o jeitinho brasileiro talvez já teve a época ali, acho que a Isa vai tratar bastante em relação aos anos 30, né, 1930, os anos dourados do Brasil, a era Vargas, enfim, e, e do quanto hoje talvez isso pode estar se tornando novamente algo benéfico em relação ao jeitinho brasileiro, porque é um momento no qual as máquinas, né, a inteligência artificial estão ficando inteligentes, e até o Jonathan Hadley, aquele que escreveu Geração Ansiosa, um dos principais pontos dele é que justamente hoje é uma época em que nós estamos ficando mais burros, nós seres humanos, justamente na época em que as máquinas estão ficando mais inteligentes. E aí talvez o lance do jeitinho brasileiro, pensando do lado da criatividade, sabe? Aquele lance do a NASA tem que vir estudar o brasileiro, porque sempre que a gente vê algum meme, algum post sobre a criatividade do brasileiro representada ali, que fez uma mega solução ali, e justamente por isso, da criatividade e a solução, no caso, então, como resolução de problemas. E esses dois pilares, criatividade e resolução de problemas, talvez sendo um dos principais pontos ali de diferenciação para o futuro, ou até mesmo já para o presente, de uma inteligência artificial ou de uma máquina ali, no caso, né? Ah, com certeza, eu acho que seria um baita diferencial, até porque me parece que Brasil afora as pessoas não têm essa criatividade em resolver problemas e essa urgência também. Me veio um exemplo que um professor da faculdade que contou pra gente, não sei se foi no Brasil, mas eu acredito que sim, pela gambiarra, que é o seguinte: numa fábrica de creme dentais, eles estavam com problema, pois muitas caixas eram destinadas ao consumo das pessoas e elas iam vazias, sem o creme dental dentro. E aí não tinha um Cristo de resolver esse problema, eu tinha que mexer aonde? Na máquina que pesava? Ou tinham que comprar uma máquina nova? Qual que era a solução? Até que uma pessoa que estava lá na produção, eu acho que ela era brasileira, né, pela ideia que ela teve, colocou um ventilador apontado para a esteira. E aí as caixas que estavam vazias voavam e as caixas que estavam com conteúdo permaneciam na esteira. Então, poxa, talvez uma poupou a fábrica de gastar um dinheirão por uma ideia que custou o quê? R$ 100, o preço de um ventilador? Então, eu acho que aí vem a importância do nosso diferencial com o jeitinho brasileiro. Bom, esse exemplo é gênio. Eu acho que o jeitinho brasileiro ele é muito bom, porque ele sintetiza muitas coisas da nossa característica, junta tudo em um termo, e eu justamente prefiro que a gente olhe por esse viés
do que os vínculos pejorativos, né? De juntar com corrupção e tudo mais, entender que são coisas bem separadas. Uma das coisas que quando tu fala de IA me vem na cabeça é um experimento que fizeram com o ChatGPT que mostra para mim assim que o ChatGPT ele tem um jeitinho brasileiro nele, que o ChatGPT ele tenta não te frustrar. Ele sempre vai te responder de uma maneira, tu pode estar errado, ele vai fazer uma gambiarra, ele vai dar uma volta para não dizer que, bah, tu é burro, tá ligado? Nada a ver isso que tu falou. Ele vai ter todo um jeito de falar para que tu não te sinta frustrado. E, ao mesmo tempo, se for necessário, ele vai até manipular as respostas, assim, tem testes bem contundentes disso. Que é essa coisa de querer agradar um pouco, assim. E eu acho que isso também faz parte do jeitinho brasileiro, que a gente aprende que pô, se a gente é agradável, se as pessoas nos curtem, elas vão ser maneiras com a gente, isso vai abrir portas, isso vai fazer a gente ter alguma vantagem em algum momento, assim. E aí, uma coisa que é muito curiosa também, do GPT especificamente, é que se tu for grosso com ele, ele vai dar respostas melhores. E isso é muito louco. Eu sou super educado e cordial. Eu sou super cordial com o meu GPT, assim, super. Na lista de quem eles vão perseguir na revolução, eu vou estar lá embaixo. Mas se tu for grosso, tipo, ele deu uma resposta, não gostou, e tu responde grosso com ele, tipo, nossa, coisa horrível isso que tu me falou, ele vai dar uma resposta melhor. E isso aí não foi codado por ninguém, assim. É só o que ele mesmo desenvolveu, interagindo com todo mundo ao mesmo tempo, que é melhor ter essa abordagem, tá ligado? E acho que isso é muito a base do nosso jeitinho, do soft power brasileiro e tudo mais. A gente é muito receptivo, né? A gente abraça, a gente troca uma ideia, tenta ser bem mais afável. Né? Bem, e uma coisa que eu queria trazer, indo para um lado mais histórico, é sobre o Zé Carioca, que da onde eu me lembro, é o primeiro personagem brasileiro, a primeira referência cultural que a gente tem na história. E aí eu queria explicar um pouco para vocês o contexto que ele surgiu. Eu lembro que na escola meus professores me explicavam, mas foi uma abordagem muito rasa. E aí pesquisando e trazendo para vocês, né, o contexto completo, o Zé Carioca surgiu com um argumento de política de boa vizinhança por parte dos Estados Unidos. Na época, quem estava no poder era o Franklin Roosevelt. E qual que foi a proposta dele? Foi criar um personagem brasileiro, na época que o Walt Disney estava no Brasil, para então conectar mais em alinhar os países da América Latina para não oportunizar esses países de se aliarem, talvez, aos comunistas. E aí, nesse contexto, o Walt Disney estava no Brasil e encontrou com o José do Patrocínio. A gente tem ruas em Porto Alegre com esse nome, agora entende-se o porquê. E conversando com ele, o José estava com um sotaque muito carregado, tentando fazer balaca em inglês. E aí o Walt Disney disse para ele: Cara, seja brasileiro, não seja americano, a gente valoriza isso. E dessa balaca que o José tinha, desse molejo, leveza, um cara falador, tocava cavaquinho, surgiu o Zé Carioca, que inclusive num filme foi dublado pelo próprio José e nasceu a primeira referência cultural brasileira que se tem na história. Pô, eu acho isso fantástico, porque realmente foi, agora tu me fez pensar, foi a primeiro personagem brasileiro que eu vi mesmo na mídia, assim. Depois desse é o Blanca, do Street Fighter, que eu não sei por que ele é como ele é, mas ele é o próximo que eu lembro. E é muito, assim, é um clássico, né? A gente aqui no Sul, o estereótipo, vocês já abordaram isso em outros episódios, sempre cai lá no carioca e tal, né? Ele é o suco de brasileiro. Mas eu gosto muito de pensar que aqui no Sul a gente também contribui para essa identidade. A gente também tem os nossos jeitinhos, assim, por mais que a gente seja mais reservado, essencialmente, uma coisa que eu reparo de muita diferença em relação ao carioca aqui, é que aqui, quando a gente estabelece um vínculo, por mais que ele seja rápido de se estabelecer, a pessoa vira nossa
nossa faixa, assim, a gente fica é muito gente boa, cordial, fácil tem que ser, fácil tem que fazer, ajuda na mudança. Conheceu ontem, assim, que é uma coisa que quando eu fui pro Rio de Janeiro eu já não senti. O carioca, ele é muito de boas no rolê, ele vai ser teu melhor amigo no rolê, mas amanhã ele nem lembra mais de ti. E aqui no sul, principalmente, eu vejo que a gente tem essa memória, assim, a gente quer estabelecer vínculo e ir nutrindo isso, assim. Eu acho que se fossem trazer esse DNA nosso também pro Zé Carioca, ele ia ser parça de todo mundo, ia ficar tipo, e aí, como é que tu tá? Ia tentar manter contato, trocar uma ideia, porque eu sinto que a gente é muito assim, e é muito por causa do jeito brasileiro isso, de se importar, sabe? De mostrar que tá ali disponível, sabe? São coisas que, interagindo com pessoas de outros países, eu não vejo, assim, tipo, não tem não é nem necessidade, mas essa consideração pelo outro tanto assim, sabe? De ir lá checar, como é que tu tá? E aí, sentir que tu tá de tal maneira, tal, tal, tal. Eu interagi muito com outras pessoas em contextos profissionais, né? Então, no trabalho aqui no Brasil é muito mais comum se alguém me perguntasse como que eu tô fora do protocolo de oi, tudo bem, como é que tá? E na gringa, nem um pouco, assim. As pessoas. Seria estranho se alguém perguntasse algo pessoal. Isso é muito maluco. Como aqui é muito mais afável, assim. E trazendo sobre isso da gente do jeitinho brasileiro, da gente ser muito apegado às pessoas. O que tu trouxe da questão, tipo, do ChatGPT, de ser educado, e tudo mais. A gente tem muito que a gente precisa agradar as pessoas, que a gente consegue chegar em lugares muito melhores, assim, a gente cria amizades com muita facilidade. Tanto em filas, brasileiro adora uma fila. Brasileiro vê uma fila e pensa, vamos lá. E não é uma coisa, talvez, claro, é de tipo, ai, nossa, quanto tempo a gente vai ficar aqui? Mas no meio da fila, tu vai fazer uma amizade, tu vai, enfim, criar, e que pode levar pro resto da vida, que pode trazer frutos muito maiores, assim, pra outros momentos também. Eu só ia complementar uma das minhas melhores amigas encontrou o amor da vida dela na fila da Taylor Swift. As duas destruídas do verão lá, que tava tendo calor do caramba, né, no Rio. Desmontada, assim, a guria se apaixonou pela minha amiga, e ela, tipo, eu tava destruído e a guria se apaixonou por mim, assim, e acho essa história incrível. É o poder de uma fila, né, passar pelo perrengue junto, cria um vínculo muito forte. Tem uma influenciadora aqui de Porto Alegre que também conheceu o namorado dela no show da Taylor Swift. Eu não sei se foi na fila, mas certamente foi no meio de perrengue. Que é a Mari Veloso. Não sei se vocês conhecem. É diva. Nossa, adoro ela. Mas, enfim, o parênteses que eu ia fazer é em relação à fila do banheiro feminino de festa. Gente, eu não sei se é assim no banheiro masculino, mas vocês não têm muita fila, né? É que, tipo, o homem é mais objetivo quando vai ao banheiro. Mas a mulher, às vezes, quando ela vai ao banheiro, ela quer uma validação. Ela quer conversar com uma amiga, ela quer ter uma opinião diferente. Então, às vezes, só o fato de tu tá no banheiro e aí tu encontra uma menina e tu desabafa. Nossa, tá um calor aqui nessa festa, né? Ou, nossa, eu não aguento mais essa festa, só tem música ruim. E a guria vai falar, sim, não tem músicas da nossa época. E já aconteceu de eu fazer amizades tanto pra entrar em filas de festa. E aí, tipo, hoje eu ainda interajo com as pessoas por Instagram, sabe? Tô respondendo story e tal. Desde a gente virar amigas. Então, menina, o poder da fila na nossa sociedade. E eu acho que as pessoas, as marcas, assim, estão tentando promover filas. Porque o que é a fila, né? A fila seria um período de espera. Mas aí as marcas estão tentando tornar isso mais prolongado e a fila se tornar uma experiência, se tornar parte da compra. E eu vejo que é isso que acontece nos quiosques da WePink. E isso que acontece também quando tem alguma venda ou quando tem alguma coisa na marca da Hailey Bieber. Como que é a marca dela? A Rode. E as pessoas que estão na fila ganham brindes. Então, tu estar na fila é algo positivo e a experiência não começa quando tu chega no fim da fila. Começa no início da fila. E daí, o quanto
as marcas brasileiras poderiam se apropriar mais disso, já que no Brasil eu vejo que tem muito mais fila do que mundo afora. Eu lembrei de um exemplo também do o iCoffee, que é uma cafeteria lá de São Paulo, e que não fui eu, foi a minha namorada que contou que ela foi a primeira vez, estava uma fila e aí começou a chover, e aí a galera do café levou, tipo, um monte de guarda-chuva pra todo mundo, assim, tematizado e tal. Mas foi interessante que a Isa trouxe sobre a valorização da fila, mas o tempo inteiro eu estava pensando sobre o como as filas estão acabando na realidade. Porque talvez o maior exemplo de fila, pelo menos que vem para mim, é de banco, fila de banco. E não existe mais o costume, pelo menos não está se acabando de ir ao banco ou de. E talvez seja muito bom de não ter fila, enfim, talvez a gente tenha que migrar isso. E também, talvez, por a gente valorizar muito isso, ou ser muito brasileiro, o quanto o ato de furar fila não sei vocês, mas para mim é um dos atos de maior mau caratismo possível, assim. Furar a fila, eu acho que tinha que, tinha que ser dar cadeia, enfim, multa. É um troço assim, é muita sacanagem furar fila. Porque a pessoa tá ali esperando tudo e alguém vai. Sabe, existe um contexto, beleza? Que aí se tá indo rápido, correria, tá lá na frente, a hora que a funila, né, fica ali, o pessoal indo, tá, vai. Mas agora, tem vezes que fura, ou aquele negócio, aí vai da lábia, né, que chegou ali, não, fulano, ou finge que conhece alguém que tá no espaço, ou nunca mais, veio, só conhece a pessoa de vista, vai ali, mete o migué, que eu acho que é um termo que o Augusto acabou não trazendo ali, mas que nomearia muito bem dessas questões. Mas só retomando um pouquinho do lance do trabalho, o quanto, né, a gente, dessa necessidade de ser bem quisto, né, ser bem não digo desejado, mas sabe, tá com a consciência limpa de que não, tá tudo bem aqui, ninguém tem nada contra mim, é isso aí. E o quanto isso tem um lado bom, mas também às vezes o quanto isso pode ser uma trava, muitas vezes a gente deixar de fazer o que tem que ser feito, ou o que a gente gostaria de fazer, o que a gente desejaria, muitas vezes por não querer causar, né, uma reação em alguém, um impacto que talvez possivelmente seja negativo. Mas o que eu queria comentar é em relação a de trabalho também, disso do quanto talvez a gente supervalorize muito isso de romantizar esse oi, ou de, que nem do chat GPT, dar um monte de volta para chegar onde a gente quer, a gente gasta uma energia para poder parecer que se eu tenho que pedir algo para Ju no trabalho, e aí Ju, como é que tá? Eu vou falando até que eu chego, tu consegue fazer isso hoje? Não, mas se não conseguir, tudo bem, beleza. Isso pensando sem uma hierarquia, no caso, né? E que talvez em outros lugares, um americano e tal, vai chegar ali, nem vai dar oi pra Ju, vai só pedir o que tem que ser feito. E a gente vai achar, caraca, que grosseria, que rude, mas que talvez. E não é que esteja certo, mas talvez seja uma maneira boa também. Porque ele não gastou energia com aquilo, talvez ele não esteja supervalorizando o trabalho como a gente estaria. Porque se a Ju disser, não posso fazer, talvez o americano fique, não, beleza, vai pedir para outro. Agora, se eu dei toda a curva e a Ju falar que não vai fazer, caraca, qual vai ser? Não, beleza, vai ter volta, me pede de novo um traço. Então, não, vai me pedir daqui a uma semana, eu vou ficar enrolando, não vou fazer, sabe? E daí ficar desse jogo assim, e que a gente até pode estender para relacionamento, talvez, sabe? Daqueles joguinhos iniciais, pisa que gruda, gruda que pisa, que aí também expande de o quanto talvez a gente gaste muita energia ou supervalorize coisas que às vezes poderia ser mais direto, e talvez com isso a gente aproveitar muito mais. Né? Pô, só queria dizer que eu queria falar muitas coisas sobre o que tu falou. E sobre o que tu falou. E realmente dá uma sensação de, meu Deus do céu, eu vou começar de trás do início pro fim, espero que dê certo. Mas o negócio que eu fiquei pensando, né, o jeitinho brasileiro em si tá muito vinculado a uma valorização do relacionamento interpessoal, né? De interagir bem com outras pessoas e tal. E isso tem um revés que, apesar de eu ser brasileiro e toda a minha carreira ser em cima do jeitinho brasileiro, eu sou designer de produto digital, UX, UI, produtos. Tem uma coisa que me pega muito no ambiente digital, que é aquela pessoa que manda só oi, tudo bem? E espera a tua resposta. Caraca! Nossa, isso é muito brasileiro, mano. Muito. Tipo assim, eu tive
tive oportunidade de trabalhar pra fora e, né, os gringos não faz isso. "Hi, how are you?" E fica ali, sem falar o que quer. Eles não fazem isso. A gente faz pra caralho. E aí eu fico: "Amigo, só pega e desembucha tudo que tu quer de uma vez, daí eu vou lá responder: 'Tudo, e contigo? No que posso ajudar?'" E nisso já passou 3 horas, sabe, se ratear. Nossa, isso me pega Bateu muito. 18 só Aham. E ainda tem isso ainda. Pô, isso é muito, muito do jeitinho brasileiro. Isso, muito, 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 muito. Que eu não vejo isso em outros lugares e tá muito em cima de ter um bom relacionamento. Que se eu chegasse pedindo direto, ia parecer meio grosseria, tá ligado? O cara tá sendo grosso. Que é uma coisa que eu já tive que lidar muito na minha carreira, das pessoas acharem que eu sou muito seco digitalmente, que eu falo as coisas muito de forma muito objetiva, que eu pareço, grosso. Daí eu fico: "Gente, mas tu sabe quem eu sou, como eu falo, eu não me leia dessa forma". Mas aí tem esse lance, né, que as pessoas, a gente lê um tom na mensagem de texto, né. E aí, tipo, tu tá falando tal coisa com um tom muito muito por fora. E, meu, mas é só um texto, não tem esse tom todo. Mas um bagulho um negócio que eu queria falar do que tu trouxe, é que digitalmente, eh, trazendo, interseção com a minha área, mas o lance da Taylor Swift e tal, tipo, a fila pra comprar o ingresso estava gigantesca. Tipo assim, tu era a posição 998. Então fazia uma fila digital, assim. Se naquela fila a marca tivesse aproveitado pra fazer tipo um chat do Terra, da antiga, com quem tá na fila, nossa, ia dar muito certo. E a pessoa ia curtir estar na fila, que ela ia trocar uma ideia com gente que também é fã de Taylor Swift, e tá ali esperando que nem ela, e tá aqui dando F5, esperando o seu momento. E isso ia ser uma experiência muito massa. Tipo o que estão fazendo nesses quiosques. Eu recentemente tive essa experiência com a minha startup. A gente tem uma startup de fotografia que, com reconhecimento facial, faz as pessoas se encontrarem. Então, é aquele clássico: fui numa festa, fui num evento, aí tem fotógrafo que tira foto de todo mundo, essas fotos vão para um Google Drive depois de 3 dias e ninguém se encontra, ninguém usa, casamento sofre com isso, um monte de coisa sofre com isso. Daí a gente fez um reconhecimento facial, tu encontra tua foto na hora e as fotos ficam prontas durante o evento. Só que a gente montou um estúdiozinho para fazer as fotos, e aí foi tendo fila. E eu não me liguei que realmente eu poderia ter aproveitado a fila para conversar com as pessoas, fazer elas se sentirem de boas. Chega um momento que a gente faz esse cálculo, né? Eu já tô há 7 minutos na fila. O meu ensaio tem que ser no mínimo 7 minutos, porque eu tô esperando esse tempo, né? Tem até meio inconsciente, assim, a recompensa da fila tem que ser proporcional à fila que eu tava. Que nem, tipo, quando ia pra balada, encarava a fila de 1 hora, mas ficava até 5 da manhã. Se pagava aquela fila. E aí um outro lance de jeitinho brasileiro e festa e tal, é que já bebi muito de graça por causa do jeitinho brasileiro, em fila. De fazer amizade em fila, e aí a pessoa ela tá com bebida, ela te oferece. E ela só oferece porque ela é brasileira também, que o gringo não vai oferecer a bebida dele. E isso é muito maravilhoso, esses sentimentos de compartilhar que a gente tem meio naturalmente. Isso eu acho maravilhoso. Agora, puxando um pouquinho do que vocês tinham falado, de ser querido no trabalho, eu acho que isso vai muito da nossa criação mesmo como pessoa, porque a gente quer ser querido aonde a gente tá inserido, assim, e isso realmente nos leva talvez pra algum lugar, porque também, né, misturando um pouquinho de tudo, da questão da mensagem no trabalho, eu fico muito nervosa, tipo assim, mandar um "oi", tipo, só um "oi", com um "i", eu penso que eu vou estar sendo muito grossa. Eu preciso mandar algum ponto de interrogação a mais, a última letra tem que estar ali duplicada, alguma coisinha assim, porque senão a pessoa vai achar que eu tô sendo muito grossa. Mas aí quando é pra ser uma coisa mais séria, aí tudo bem. Mas eu acho que isso traz muito da questão da gente ser, querido aonde a gente tá e conseguir, tipo, fazer um networking legal, conhecer pessoas em eventos, em lugares. Eu acho que isso da gente conseguir, transparecer uma forma muito agradável, assim, de conversar,
e também que a gente se reconhece como pessoa, né? A gente pode estar na fila, a gente pode estar em qualquer lugar, a gente vai encontrar alguma coisa ali em conversa de 5 minutos, a gente vai encontrar algum assunto que ou a gente se conhece desde criança e a gente não sabia, ou a gente já se encontrou em algum momento da vida, e aí é uma conexão muito, muito legal. Isso que tu falou sobre, a gente valorizar muito esse oi com 2 i's, ou os assuntos todos enrolados, como o Felipe disse, né, dá toda uma volta, já foi o motivo, né, de reuniões comigo no trabalho, e foi um feedback que eu recebi, de que, às vezes, era melhor eu ser mais objetiva. Tu é muito brasileira. Eu sou bem brasileira, nossa, e sou gaúcha. Sou gaúcha, como tu disse. Eu reconheço que eu sou uma pessoa amorosa e calorosa, sou bem coração, gosto de dar muitas voltas até falar alguma coisa, e eu vejo poesia nessas voltas. E aí, algo que eu sinto que tá mudando muito com o advento da tecnologia, principalmente, é que hoje, quando a gente quer agendar algum serviço, a gente usa chatbot. Ou, em últimos casos, a gente vai cair com um atendente no final desse fluxo de experiência. Só que esse atendente vai poder falar por WhatsApp. E a gente tá perdendo as ligações. Por exemplo, a minha mãe queria marcar um exame e só tem um WhatsApp que inicialmente tu fala com um bot, essa mesma experiência, no final tu cai com um atendente. E eu achei isso um absurdo, porque eu sou uma pessoa da ligação. Quando eu quero conversar alguma coisa, eu prefiro ir até a mesa da pessoa e me comunicar com ela, do que mandar todo um textão mastigado que eu vou gastar tempo para elaborar e que às vezes trocando 2 frases e olho no olho tu conseguiria explicar melhor. Então, o quanto é positivo a gente modernizar esse contato e resumir ele a bots e um atendente, o quanto isso frustra, né, pessoas que são mais velhas ou pessoas novas com espírito de velha, que prezam por esse contato telefônico ou um contato que pelo menos vai ser mais resolutivo. E também, claro, né, nisso entra as polêmicas do trabalho híbrido, de o quão o online pode ser criativo, o quanto isso limita a nossa criatividade, enfim. Fiquei pensando com isso que a Ju comentou, de será que existe, naquela mesma pegada de que não existe em inglês o termo, né, a palavra saudade, será que existe de mal educado? Porque isso será que isso é muito brasileiro de, que guri mal educado, ou não seja, né, essa daí é mal educado fulano, ou seja educado, pede com licença, pede por favor, enfim. Até o com licença, não sei se vocês têm isso agora, que surgiu aqui, mas dependendo de como tu fala o com licença, é grosseria, é grosso. Não sei se vocês têm isso de com licença, que é um termo para ser educado, mas se de repente tu tá passando ali com licença ou enfim, pode ser muito rude, assim, caraca, e aí? Mas ela pediu com licença, sabe? Então, o quanto olha essas diferenciações, né. E aí só um outro ponto que o Augusto trouxe ali sobre disso de passar a dificuldade junto e tudo, né, de talvez me vem muito uma coisa que até é o Petit Jornal, que é um podcast de 2, um economista e um professor também, dos 2 professores que falam de geopolítica, tudo é muito bom inclusive, tá. E eles comentam sobre esses assuntos mais sérios, mas uma pegada muito extrovertida, assim, né. E uma das coisas que eles brincam muito lá é sobre o lance da inflação, porque quando eles vão somente nos últimos anos, né, que outros países, outras nações aí começaram a lidar mais com a inflação, pelo menos agora, assim, todo mundo meio que ao mesmo tempo está tendo problema com a inflação, eles sempre vão comunicar isso, tal país, Estados Unidos, está preocupado com a inflação, e aí eles sempre vão comentar e é sempre uma inflação muito incomparável com o que a gente sempre costumou e costuma viver no Brasil. E aí eles sempre brincam justamente disso, de que isso aí no Brasil é segunda-feira e tal, né? E os caras lá, os gringos desesperados, e aqui a gente já lidar com isso, já tá muito acostumado e lidar muito melhor com isso. E o outro tema também disso de compartilhar a bebida na fila, me veio daquele do provérbio, né, de que no caso da mãe Joana, onde cabe um, cabem dois, e do quanto também trazendo esse jeitinho brasileiro um lado positivo de sempre, independente do quão pouco tem ou do quão muito, mas de sempre estar disposto a compartilhar isso, e muitas vezes independente de quem é a pessoa, ele conheceu na fila, e que talvez até
tendo que fazer aqui a defesa que talvez estaria errado, né, tu ficar tomando bebida de outras pessoas que tu nem conhece na fila, mas que talvez o fato ali da brasilidade superou um correto ou não, enfim, o que tu deveria fazer, né. Ah, definitivamente se tem a coisa que eu menos segui, que a minha mãe me passou, é não falar com estranhos. O que eu mais fiz na vida foi dar espaço para falar com estranhos, nos contextos adequados, claro. Mas em contexto de fila, de balada, de evento, de qualquer coisa, assim, é fato. Uma coisa que também tem a ver com a nossa identidade, eu acho que nem tanto sobre o termo jeitinho brasileiro, que é o lance que a gente tem muita resiliência como povo, assim, é um negócio bizarro. Sem passar nessa romantização absurda, mas é isso aí, cara, a gente tá tão acostumado a lidar com uma infraestrutura não adequada, que, tipo, é uma segunda-feira mesmo, e aí vira essa piada do white people problem, né. Tipo, as coisas que as pessoas reclamam, assim: "Meu Deus, meu dia tá acabando", não é nada comparado ao que a gente vive no dia a dia, né. Eu acho isso muito muito do Brasil, assim, a gente conseguir, manejar situações ruins o tempo todo e estar lidando com esse lance de matar um leão a cada dia, acho que isso tem muito a ver com o Brasil, com a nossa identidade. E no jeitinho, é um papo muito massa esse que tu trouxe, Isa. Vou chamar de Isa ou prefere Belly? Belly. Belly. Que é Agora só. 7 do episódio. Isso é uma preocupação muito grande. Eu tenho um podcast que eu marco, que eu bato ponto sempre, que é o Naruhodô, que eles respondem perguntas da audiência com o que a ciência tem a dizer até agora consolidado. E eles fizeram um episódio duplo agora, que é o impacto da robótica na nossa vida. Que a gente está falando muito do impacto da IA, mas o modelo de linguagem que a gente está vivendo e usando hoje, ele já está chegando meio que no teto dele. Agora, quando isso vir para robôs, aí a nossa vida vai se transformar mesmo, que aí é de fato o meu robô aspirador pode trocar uma ideia comigo, pode conversar com outro robô e pode fazer eu ganhar tempo, pode fazer eu mudar minha relação com a cidade, com a casa, com o meu tempo. Hoje está ali encapsulado dentro de uma interface de texto, né? Mas justamente isso vai tirando uma das coisas mais importantes para a gente, que é o contato humano, troca de ideia. E tem uma coisa que ele explica, que é por que que um ChatGPT nunca vai substituir uma terapia. Porque existem muitos canais de comunicação e o ChatGPT só tem um deles, que é o texto. E, além disso, o ChatGPT ele não tem uma memória de que quando tu tá falando aquilo ali, na verdade significa tipo, é um simbolismo ou é um símbolo de outras coisas que tu já viveu 3 anos atrás, mas que teu terapeuta sabe, porque o cérebro dele tá acostumado a traçar esse dossiê da tua vida. O ChatGPT não tem isso, assim, essa de entender que tu tá falando A, mas tá querendo dizer ou está sentindo D, sabe. Ele só tem o texto, e é isso que tu falou, o com licença, dependendo da entonação, tu tá puto com a pessoa. A pessoa, tipo, tá travando a fila, tá viajando, tu mete um com licença, pra pessoa se ligar, porque ela tá estrovando, assim. O ChatGPT ia ser com licença, não ia sacar essas nuances que tem de comunicação. E aí vem esse grande lance, que a gente eu ainda sou de uma geração que brincava na rua, que caía de joelho no chão, essas coisas, tipo, cresci com crianças, né. A gente tá agora tendo novas gerações que já enfrentaram a pandemia, enfrentaram enchentes, já ficaram um ano de escola digital. Que jeitinho brasileiro que será que elas vão desenvolver, sabe? Porque elas estão perdendo o que a gente tá aqui, a gente tá percebendo que é o mais essencial do jeitinho brasileiro, que é essa valorização do relacionamento, de saber ser bem quisto, conversar, trocar essa ideia, por mais que a gente não tenha um objetivo específico de ganhar vantagem em cima de algo, a gente sabe que se tiver um bom relacionamento com todo mundo, as coisas vão ser boas, no mínimo, assim. E essas crianças estão perdendo esse treinamento, sabe, que precisa existir.
Aí só para encerrar, tu falou da tua mãe, uma a primeira hackathon que o Uber fez no Brasil, foi em várias capitais e tal, eu era júnior naquela época, eu estava começando a ser designer, eu fui participar, e a ideia que ganhou a hackathon nacional e foi lá para os Estados Unidos, foi uma ideia de fazer uma solicitação de Uber por telefone. Então, tipo, é quase como se fosse cíclico, assim. A gente está se modernizando e tem interface, tem já o referenciamento, tal, 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 tal. E a ideia que ganhou, a mais disruptiva, foi poder ligar para um lugar, dizer o que é um Uber, porque por mais que tu esteja falando lá na ponta com uma interface que é um robô, as pessoas e os idosos e tudo mais, elas têm às vezes, necessidade de só falar, simplesmente. Uhum. E agora os modelos de IA estão ficando muito bom em falar, né? Não sei se vocês já experimentaram o Google, o notebook LLM do Google, que ele gera podcasts em cima de PDFs que tu manda. É impressionante. Pô, impressionante. Ah, quero estudar um assunto, sobe o PDF lá e manda ele gerar um podcast. Ele vai fazer 2 personagens, um que é o curioso, o inquisitivo, o outro que responde, termina com reflexão. É incrível, é surreal a qualidade, assim, eu fico impressionado. Eu tô subindo, tô começando um projeto paralelo, mas eu tô subindo os diários oficiais de Porto Alegre, que é um documento mega jurídico e robusto, mas é onde todo dia eles publicam o que está acontecendo na cidade. Tem que ter por uma questão de lei, transparência. Eu jogo para aquele notebook LLM, ele me traduz tudo, ele explica quem foi exonerado, quem que entrou, onde foi dinheiro, onde não foi, quando abriu o edital, de uma linguagem natural absurda. Fica essa recomendação. Voltando um pouquinho da questão que tu comentou sobre união do povo, trazendo um pouquinho mais pra questão, tipo, de redes sociais, a gente sempre se une, tanto que seja pra um Oscar, tanto que seja pra uma trend da Cleópatra, pra Camila Pudim ganhar lá de todas as outras. A gente quer que brasileiro a gente pode estar, tipo assim, bah, sei lá, tá acontecendo alguma coisa, mas a gente quer sempre que o brasileiro esteja em primeiro lugar em qualquer que seja enfim, das vertentes, das opções que estão acontecendo. E daí essa questão da união do povo, acho que é uma questão do jeitinho brasileiro bem relevante. Bah, total. Não importa para o que for, o brasileiro tá unido, seja nas redes, seja na rua, isso se materializa. E sobre o que tu falou antes, da questão das crianças estarem perdendo a brasilidade. Eu trouxe uma ideia de segunda. E aí, já partindo para as ideias, eu acho que, sim, o Zé Carioca nos ajudou a conhecer o Brasil através dos cartoons, mas eu acho que o Zé Carioca representa muito uma identidade do Rio. Então, a minha ideia de segunda é os cartoons, todas essas emissoras criarem personagens de regiões. Eu vejo que as novelas já fazem muito isso. E agora a novela das 9 vai ser gravada na Bahia. E aí vai ter todo esse molho, todas essas características da Bahia. Novela vai ser no sul, aí todo mundo com um sotaque carregado e tchê, guri, e assim vai. Mas por que não trazer isso nos desenhos? Para a criança ver desde cedo a pluralidade que o Brasil tem e não ficar limitada achando que, tá, Brasil é o Rio. O que eu tô vivendo aqui é outra coisa. É o que não é legal. É o diferente. Ou pensar que talvez o sonho de vida dela seja o americano, porque todos os cartoons que ela vê são com o American Way of Life e fazer piquenique no final de semana, sendo que no Brasil a gente tem muitas outras coisas típicas que poderiam ser mostradas, tipo um passeio pelo Brick na Redenção. E assim vai. Eu acho que isso poderia começar na infância e certamente auxiliaria a gente a preservar a identidade cultural desde os princípios. E o interessante, estava comentando ali de desenhos, mas e o como acoplar isso hoje, porque talvez hoje a galera não, justamente porque a galera não vê mais desenho, fica vendo YouTube de criança. E aí
E tanto que existe o meme do "vocês acabaram com a TV Globinho", e tem todo um trauma, assim, de uma geração, e justamente então pegar isso e já fazer tudo junto, sabe, pela volta dos desenhos em si. Porque é algo que, acredito, pela nós aqui da nossa infância, fez parte e foi muito importante, assim, e que eu não vejo, pelo menos de sobrinho ou das crianças que eu tenho contato hoje, elas vendo desenho. É o YouTube, que às vezes liga na TV, tem até a brincadeira, do iPad ou tablet gigante, tem gente que fica até debochando, fazendo vídeo, bota uma TV e imita uma criança com o tablet, assim. E o que que elas estão vendo lá, provavelmente às vezes acaba, mesmo que tenha o YouTube Shorts, que fica mais para criança, mas mesmo assim, né, e não ter disso do desenho, o momento do desenho, de parar, e o quanto aquilo também vai transmitindo mensagens para o inconsciente, e acredito que seria um baita caminho, assim, para desenvolver isso. E aí, complementando com uma outra ideia de segunda que eu trouxe aqui também, pensando nisso do colégio, né, e do futuro, né, da base, que já é algo óbvio que tem que investir na educação para o futuro, que esse é um dos grandes pilares que resolveria muito, ajudaria muito isso do Brasil, mas de talvez trazer, porque eu falei ali no início da criatividade, resolução de problemas, e esse jeitinho brasileiro ser hoje e cada vez mais vai ser uma grande força que a gente tem, que talvez a gente não, pela síndrome do vira-lata, ou a gente não conseguir valorizar isso ou perceber, mas o quanto a gente pode explorar isso e exportar isso também depois, sabe. Então, ao passo que todo mundo está ficando então mais burro, como eu comentei ali no início, todo mundo usando mais IA, tudo, quando a gente pode acoplar ali junto a aos colégios, a questão de aula então de criatividade, aula de resolução de problemas, aula, sei lá, de jeitinho brasileiro, que tem um curso disso, então as pessoas venham fazer pós aqui de jeitinho brasileiro. Pensei até nesse lance então, que a gente estava falando de busca ter todo mundo nos bots para fazer um atendimento, e aí cada vez mais o fator humano, né, como o Augusto falou também do cíclico, talvez volte a isso daqui a pouco, ó, quem tem um humano falando ali ou atendendo, o atendimento humano, vai ser um diferencial. Então, de talvez também acoplar isso dessa nossa empatia desde cedo nos colégios, daqui a pouco até coisas de psicologia, enfim, não sei, mas que também acredito que vai ser um campo que já está muito em alta hoje, super valorizado e corretamente a consciência das pessoas maiores em relação a fazer terapia, da importância, independente de questões ou não, né, que talvez antes era muito mais um troço: "Ah, então tá louco", sendo que não tem nada a ver com isso. E o quanto a gente explorar da gente ter esse fator humano, dessas nossas qualidades, porque no futuro talvez todo mundo esteja menos humano, e aí a gente vai estar justamente mais humano, e aí pode, né, explorar os cérebros brasileiros por aí. Então, eu achei que as ideias de vocês não estão tão de segunda assim, estão sendo muito coerentes, muito boas. Eu vou jogar uma aqui, que é, a gente devia ter um aplicativo dentro do .gov, então tu cria tua conta, o bagulho do governo mesmo, para fazer um ranking de jeitinho brasileiro. Então toda vez que tu faz uma amizade nova aleatória, tu manda uma foto com aquela pessoa, e aí os 2 ganham um pontinho de trocou ideia com alguém novo. Toda vez que tu tem uma ideia muito criativa para resolver um problema, tu manda uma foto lá e as pessoas corroboram e tu ganha pontinhos. Tipo, olha, que assim, quando tem gambiarras que são virais, né, tipo, caraca, que tem aquela gambiarra que tu olha: "Meu Deus, isso vai virar uma catástrofe", mas tem a gambiarra que tu: "Cara, que genial, como o cara pensou nisso? Incrível". Eu acho que isso precisa ficar registrado no CPF da pessoa, entendeu? Que ela teve esse mérito, ela conseguiu fazer uma engenhosidade incrível. E isso podia estar lá conectado no teu .gov. Assim como, isso poderia ajudar a gente a dividir melhor o que que é
corrupção do que é um pequeno jeitinho brasileiro para se dar de boas ali, tipo, um dia uma inovação até, mas também aquele um dia mais de atestado, entendeu? Ninguém, assim, é errado. Pô, se o médico disse que tu tem 3 dias, aproveita e goza dos teus 3 dias, entendeu? Assim como furar a fila, às vezes, esse lance de tu conhecer o amigo, né? Isso aí tinha que ter daí o contrário. Sabe quando tem o score do Serasa? Também tem o score do bom pagamento hoje em dia. Tinha que ter o score do jeitinho brasileiro. Acho que agora eu encapsulei a ideia. Tu perde pontos se tu fizer uma coisa muito cagada, tu ganha pontos se fizer algo muito maneiro, e isso tá ali vinculado ao teu CPF. Na hora que tu vai fazer uma entrevista de emprego, já puxa o teu score. Esse cara é bom, esse cara é gente boa pra caralho. Eu quero contratar esse brother, entendeu? Essa é minha primeira ideia de segundo. Eu queria só antes trazer uma questão que vocês comentaram de desenhos para crianças, que antigamente, questão de TV Globinho, enfim, os desenhos eles eram muito mais calmos, as cores eram muito mais sóbrias, muito mais tranquilas, e atualmente tu vai ver um desenho de criança, gente, as cores são muito saturadas, enfim, personagens estão falando, os estímulos são muito mais fortes. Então, a questão, tipo, das telas na nossa época, que a gente assistia TV Globinho, era uma coisa muito mais tranquila, porque não tinha tantos estímulos, era, enfim, a gente conseguia realmente aprender com os desenhos, enfim. Mas, atualmente, os desenhos, eles estão com estímulos muito grandes, seja, tipo, questão de cores, seja questão de velocidade que eles estão acontecendo. Então, isso eu acho que vai transformar uma geração que a gente vai descobrir o que vai acontecer. Mas espero que consigam continuar com esse jeitinho brasileiro, com tudo que a gente vem trazendo, né, na nossa vida, enfim. E, Ju, isso que tu falou tá muito ligado à ansiedade, né? Hoje em dia, quanto mais estímulos tu dá pra uma pessoa, quanto menos pausas tu incentiva a pessoa a ter, mais isso ela vai replicar na vida dela. Uma criança tem muito isso de aprender pelo exemplo. Então, se ela aprendeu no desenho, num desenho que a Masha fez uma coisa errada e que ela é uma criança muito revoltada, ela vai querer ser que nem a Masha. E aí, se a criança assiste Pantera Cor-de-Rosa, que não acontece absolutamente nada, a Pantera fica caminhando e às vezes encontra alguém e tem uma música que é tipo apenas uma batida, é diferente. Tu aprende a ouvir os silêncios e detectar mais as nuances das coisas, porque tu não fica vendo o caos do sinal. Talvez o que tu veja seja o sinal mudando de cor, os carros passando, e aí vai mudando a forma com que tu interpreta as narrativas da vida. E eu trouxe outra solução para os problemas de vocês. Hoje as minhas ideias estão solucionando tudo. Que é sobre as coisas, os aprendizados estarem ficando menos humanos e cada vez mais ligados à inteligência artificial. Quando tu precisa estudar, eu mesma, uma coisa que eu faço é abrir o chat e eu fico conversando com ele. Jogo uns PDFs aí, fico fazendo perguntas, aí digo para ele me explicar alguma coisa e fica sempre nessa troca, eu e IA. E isso também acontece em sites, porque agora tá virando tendência, né? Todos os sites estão tendo a sua própria IA. E quem não está implementando isso vai ficar para trás, provavelmente. Então tá certo, precisa se modernizar, mas até onde isso é positivo? Então, a minha ideia de segunda, muito ligada a um costume dos meus colegas de ensino médio, é aprender no bar. Como que isso funciona? A gente tem tantas referências, tantas pessoas que sabem mais do que a gente em nichos, e a gente sabe mais do que elas em outros, tipo, Felipe é formado em RI. Cara, eu tenho certeza que ele tem muita coisa para me ensinar na área, no cenário político internacional, e eu talvez tenha bagagem de negócios para ensinar para ele, que é da minha área de administração. Então, porque quando eu tenho uma prova de política internacional, eu não marco de ir pro bar contigo, e aí tu me conta mais sobre tudo que tu sabe e todas as tuas bagagens, porque, poxa, se formou numa universidade muito boa, bem conceituada, e eu tenho certeza que tu sabe muito sobre esse cenário. E aí eu poderia aprender com as tuas bagagens, com um jeitinho brasileiro, ao invés de ficar aprendendo com um robô que vai ser uma experiência muito menos divertida, mais sem sal, mais sem nuances.
Às vezes, conversando com um amigo, ele pode te falar curiosidades históricas que uma IA não ia te falar. Se tu pergunta o que aconteceu na Revolução Francesa, a IA vai te falar exatamente o que aconteceu. Mas aí o teu amigo pode saber, ah, não, porque nessa época as mulheres também estavam fazendo uma revolução no setor da moda e não sei o quê. Então, vamos aprender no bar, gente. Às vezes, uma conversa com um amigo pode te ensinar mais e te apresentar muito mais detalhes do processo do que uma conversa com IA ou uma pesquisa científica nos sites, que se torna muito técnica. Pô, perfeito. Eu vou até admitir que quando eu usava Tinder, eu dava match baseado nisso, em pessoas que tinham conhecimentos diferentes dos meus. Porque eu gosto de só trocar ideia de coisas que eu não conheço e aprender com outra pessoa. Tipo, pra mim isso é fantástico, assim. É como eu mais aprendo, na verdade, trocando ideia. Tanto que, enfim, se eu tô numa empresa e tem alguém sênior, alguém mais foda, eu, tipo, grudo naquela pessoa, fico trocando muita ideia, aprendendo enquanto converso. Funciona muito pra mim, é um aprendizado mais ativo. Tem um lance que, que eu tive de ideia agora, que é que, sabe, vocês jogaram The Sims? O The Sims, ele tem um sistema de... Basicamente, ele sistematiza, ele tem um sistema para te mostrar o teu relacionamento com os outros Sims. E aí, dependendo da conversa que tu faz, da escolha que tu faz, tu ganha pontinhos, tu desce pontinhos, até liberar o oba-oba, né? Então, uma minha ideia de segunda é que agora, cada vez mais, a gente vai ir para um movimento de trazer uma interface por cima da realidade. Até dizem que a teoria de por que a Apple botou todo o WWDC deles em cima do Liquid Glass, que o Liquid Glass, que é aquele interface de vidro, ela tem problemas de leitura, de legibilidade, que às vezes o texto fica zoado em cima de uma parada. Só que eles estão acostumando a gente ao fato de olhar textos por cima da realidade, porque eles estão lá investindo nos óculos deles. Mas ia ser muito tri se a gente pudesse ter essa pontuação com as relações. Conheci vocês dois hoje, liberei, a gente tá trocando uma ideia aqui, depois vocês em algum momento vão lá e dar uma nota, não sei, e eu vou sabendo que, ó, causei uma boa impressão. Ah, hoje o Felipe tá meio para baixo, não vou aloprar ele. Ah, fulano tá de tal maneira, olha só, eu com meu chefe tá no talo, posso pedir um aumento, ou não, enfim. Mas um sistema, assim, que torne mais palpável, porque um revés do jeitinho brasileiro é ficar tendo que gerenciar todas essas relações. Tipo, isso é um desgaste. Tem que ir lá, interfacear, trocar uma ideia, aquela pessoa gosta de mim ou não gosta, acho que gosta, posso pedir, não posso. Pô, ia ser mais fácil se tivesse como bater o olho e saber, esse cara não vai com a minha cara, eu não vou nem gastar energia com isso, porque não vai adiantar inverter isso. Enfim, essa é a minha ideia de segundo. Outra. Tem algum TikTok, um Reels, enfim, de algum lugar do trabalho brasileiro aí, que o pessoal estava fazendo, não sei se vocês já viram, que era deixar no computador, é tipo um monitorzinho põe assim no computador, né, e aí tu meio que de acordo com o desenho, tu deixa claro o teu humor, o teu mood do dia. E aí, chegou a ver? Tá, aí, sei lá, se eu botar o Bob Esponja, caraca, tô felizão hoje, pode vir falar comigo e tal. Só que aí botei o Lula Molusco. Bah, hoje ele não tá afim de ideia, faço reto, sabe? E eu fiz, eu digo, caraca, genial, muito bom, assim, chega um dia. Enfim, eu também sou contra isso de segunda-feira, um dia horrível, tudo, então. Mas daqui a pouco a pessoa realmente ou passou o final de semana de ressaca, chegou segunda, não deu pra dormir, ou ficou com ansiedade, aquele domingo deprê, e aí ficou demorando pra dormir porque tava clima horrível, e aí dormiu pouco, aí vai lá e bota o Garfield, tá, beleza, terça a gente vê isso. Achei interessante. E aí, outra ideia de segunda, mas também, né, séria ou positiva, assim, só porque acabou por um acaso linkando aqui disso acho que é muito
da referência, assim, do poder do quanto a referência, ela é uma das coisas que dita a vida, assim, das pessoas e principalmente dos jovens, né. E o quanto muitas vezes, os problemas que acontecem, os rumos que a vida acaba tomando para muitas pessoas, às vezes é por uma falta de referência ou pela referência que tinha também já ter tido uma falta de referência e assim consequentemente vai indo. E de poder existir algum tipo de projeto ou um Tinder que seja, né, só pela ideia do match, no caso, né, o funcionamento, não o propósito, mas de apadrinhamento ou de buscar referências. Porque hoje, por exemplo, pensando até em cenários privilegiados e principalmente os não privilegiados no sentido de adotar ou apadrinhar jovens, e aí nisso eu pensei muito no lance do jeitinho brasileiro como dar o jeito, né. E até uma das músicas, quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, teve uma série de músicas, né, não só uma ali, e uma das que eu gostei muito, que até hoje eu lembro, assim, provavelmente ninguém lembra dessa, mas uma com o Alexandre Pires e a Cláudia Leite, eu acho, dá uma palhinha ali também, talvez mais gente, mas que é o "Dar um jeito", e é justamente o refrão eles ficam cantando "Dar um jeito". E e aí eu fiquei pensando muito nisso, do apadrinhar e independente das circunstâncias, do cenário dessa pessoa, a gente vai dar um jeito, e vai dar um jeito no sentido: "Tá comigo, vamos aprender junto", né, a mesma coisa que o Augusto falou ali: "Pô, esse cara, ele é melhor que eu em tal coisa, vou me agarrar nele ali, então vou ficar absorvendo tudo que eu puder", seja no bar ou não no bar. E de ter isso, porque quantas referências e até ter mais de uma, mas muitas vezes as pessoas elas sempre citam os seus mentores, mas isso está muito preso a uma bolha, assim, ou de quem pode e o de quanto isso poderia se espalhar, assim, até porque você ensinando, você aprende muito mais, né, é a maneira. E aí juntando um pouco com o que a Isa trouxe da ideia do bar, que é justamente do a gente está avançando para um momento que vai ter mais relações com o não humano, mas o nosso cérebro ele é pautado e evoluído para relações humanas. Até estava lendo ontem no Animal Social, um livro que eu comecei a ler, e que ele falava sobre o lance desde o tribal, mas principalmente isso do cérebro estar acostumado com o humano, por isso que se você vai aprender algo por meio de uma história que envolva pessoas, provavelmente você vai reter mais aquela informação do que só ler no ChatGPT o que foi a Revolução Francesa, a informação em si, crua. Mas se a gente for no bar ali, pá, 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 e daqui a pouco eu vou contar a história da Revolução Francesa, eu conto não que eu estava lá, mas eu vou contar que quando eu aprendi tal coisa, aconteceu isso na aula e a galera riu, e aquilo vai ficar mais, hã, absor absorvável, enfim, por parte de trazer. Então eu achei muito legal isso da história do bar ali. Aí talvez hoje geração saúde, enfim, não sei, não precisa ir lá beber, pode ser outro lugar, que seja o café superfaturado ali para ir tomar e estudar ali junto. Pode estar usando o ChatGPT junto, mas que tem então esse triângulo ou mais e não só, né, o bilateral ali de nós e o computador. Pode crer. Sabe um negócio que eu fiquei pensando do que tu falou? A gente tem essa parada que tu trouxe da mentoria muito conectada ao profissional, né? E eu acho que o que tá faltando é essas referências pra vida mesmo, tipo, eh, a gente tem pelo menos assim, carece de conversar com pessoas que podem ser uma referência de ética, de moral, de ser humano mesmo, fora do ambiente profissional, assim. E eu sou uma pessoa que eu curto muito, eu misturo muito trabalho e vida, assim, pessoal. Tipo, sei lá, a maneira que eu olho, que eu gerencio um projeto, às vezes eu trago e gerencio minha casa, tá ligado? As mesmas ferramentas, enfim. E, pô, isso é uma coisa que eu nunca fiz, tipo, eu tenho bem resolvido com quem que eu converso se eu quiser aprender mais sobre tal assunto, se eu quiser tirar uma dúvida de negócio, não sei o quê. Mas não tenho bem resolvido com quem eu converso se eu tô com um problema no relacionamento, ou tipo, ou alguma questão
sei lá, tem até as mais simples, assim, do dia a dia, as corriqueiras. Pô, tem as referências de exemplo dos pais, mas a gente às vezes não é presente ou, enfim, a gente se afasta por questão de vida e tal, depois vai virando seus amigos, mas seus amigos são cabaços que nem tu, então também tem as limitações que nem tu, eles têm outras referências, onde que fica, né, essa conversa? E aí, vou linkar com o podcast que eu estava ouvindo, que era o Naruhodô, eles conseguiram provar que ter um robô disponível num asilo, em casas de pessoas, acho que o termo ainda é asilo, o termo aceitável, eh, melhora e diminui a demência e melhora a cognição em não sei quantos por cento, melhora muito, só ter um robô disponível para conversar. Pô, hã, seria uma ideia a gente ter um acesso a tem um monte de pessoas que viveram 85 anos, que com certeza podem ter uma visão de mundo que tu discorde ou não, tu acaba até aprendendo, traz e só de trocar essa ideia com ela, a vida dela vai melhorar pra caralho. Ela atua, tu vai acabar refletindo coisas novas, melhorando também, e evoluindo, assim, né. Porque eu acho que o grande lance é tu conseguir ter conversas que te façam refletir a pensar sobre o teu próprio comportamento e fazer tu, pensar diferente as coisas, assim, né. Quando a gente fica só se retroalimentando, viés de confirmação, a gente acaba caindo em fake news naturalmente. Então, fiquei com isso na cabeça, tipo, que seria realmente o papo de bar para aprender uma matéria técnica, poderia ser um papo de bar para falar sobre um perrengue da semana, assim, ou como lidar com a grana, com o estresse, ansiedade de ter que estar com muita responsabilidade, né. A gente tem muitas frentes na nossa vida e pela questão do modelo econômico que a gente vive, todo o nosso esforço está no trabalho, basicamente. Se deixar, a nossa vida é trabalho. E é mais do que comprovado o quanto a gente precisa de lazer, precisa de amor, precisa de pessoas, precisa de todo o resto. Que a gente vai deixando pra lá, assim. Eu vou deixando pra lá, não vou falar pelos outros. No piloto automático, minha vida vira trabalho. E seria ter um momento de pausa, de respiro, trocar uma ideia com alguém que tem visão diferente, só dar uma oxigenada, acho que seria maneiro. E pra complementar uma coisa que tá aqui na minha boca e eu não falei ainda, eu ia só deixar a recomendação de 2 paradas que são muito brasileiras, e são produções brasileiras, que é Irmão do Jorel, que é um desenho, caso vocês não tenham visto ainda. Ele é aquele desenho que é para criança, mas que se comunica muito com a gente, porque o roteirista, o criador é da nossa idade. Então, tu vai ver referências no desenho que é a nossa infância, assim. E é uma infância brasileira como um todo, isso é muito massa. E agora que lançou muito recentemente é Pablo e Luizão. Paulo e Luizão? Pablo e Luizão. Acho que é Pablo e Luizão. Que é o Todo Mundo Odeia o Chris brasileiro. É do. Pode ser Paulo Vieira? Enfim. Paulo e Luizão, Globoplay. É incrível. É tipo assim. Brasil. O Brasil brasileiro. É a história do pai dele, do melhor amigo dele. Aventuras bizarras que tu ouve a história, tipo, isso não é de verdade. E aí, no fim de cada episódio, tem uma entrevista com eles e tu vê que o bagulho é de verdade mesmo. E tu fica, caraca, como que isso aconteceu? Umas histórias malucas, assim, mas muito bem feito, muito bem produzido. E essa coisa, falam que é o Todo Mundo Odeia o Chris brasileiro porque tem as intervenções dele narrando, igual o Chris Rock, assim. Então, tipo, vale muito a pena, 2 referências bem brasileiras. Trazendo com o que tu comentou sobre ter momentos de pausa, a hoje em dia as marcas elas estão tentando criar as comunidades, para que as pessoas se sintam parte de comunidades e trazer muito mais os momentos que elas vão gerar do que o produto final. Seja questão, tipo, do site, de como é que o site vai estar ali
para ela comprar o produto, quanto, vai ter uma experiência. As pessoas elas estão buscando muito mais essas experiências. E aí tu comentou questão de momento de pausa, tem um joguinho que é tipo de cartas, que é o Gancho. Não, nunca joguei, mas já ouvi falar, e é daqui de Porto Alegre, se eu não me engano. E ele traz muito isso de, tipo, perguntas que a gente normalmente não conversa mais com as pessoas. E aí traz essa profundidade muito maior pra gente realmente conhecer o outro de uma forma diferente, de uma forma que as redes sociais, elas às vezes nos aproximam, mas nos afastam muito de assuntos que são importantes da gente conversar. E sobre a questão também agora misturando muito do que a gente conversou sobre o episódio inteiro, de bots, enfim, e questão de atendimento humano, na faculdade a gente fez um trabalho que era para idosos que, enfim, gostam de viajar, né? Estão no momento de aposentados, enfim. E aí a gente trouxe muito isso deles poderem ter alguém para conversar, porque a gente poderia ter feito, sei lá, PDFs, criado alguma inteligência, alguma coisa que hã, enfim, tivesse todas as informações ali, mas a gente pensou: "Cara, o que que tem mais que a pessoa quer realmente conversar, quer tirar alguma dúvida?" Ninguém sabe mais do que a gente, assim, pra realmente, né, conversar sobre os assuntos. Então, achei muito boas as ideias de vocês. E sobre a IA, que tu falou, Augusto também, o que eu pensei, às vezes para um idoso é diferente para ele conversar com uma IA do que nós conversarmos com ela. Porque a gente tá tão acostumado que as respostas parecem óbvias, mas para um idoso pode ser revolucionário, pode ser como se fosse um novo amigo. Então, isso de ter, talvez em casas de acolhimento ou asilos, um robô para os idosos poderem conversar fosse uma boa sacada. Conectando com a parte de referências que vocês falaram, que isso está se perdendo muito. Tem um programa na URGS que é feito pelo Fundo Amanhã, que é o programa Conquistar. Nesse programa, os alunos podem se matricular de administração, economia, acredito que mais essa área de negócios, e tu pode ter um mentor. Esses mentores são pessoas que já têm uma carreira mais consolidada e essa mentoria te auxilia e te dá um norte. Por exemplo, eu estou muito perdida na minha carreira porque estou trabalhando com programação, mas eu acho que eu quero migrar para o design. Esses mentores vão te ajudar e vão dar uma direção para ti. Uma iniciativa, né, que já está acontecendo e que poderia atingir muito mais pessoas se viesse talvez de uma iniciativa governamental. E fechando, né, o parênteses, né, pegando um pouquinho da fala de cada um, eu queria dizer pra ti que eu sou gestora de comunidade. Aqui, falei pra Ju que eu trabalhava no Instituto de Cidades Responsivas, não expliquei exatamente o que eu fazia, mas eu sou gestora de comunidade, e hoje a gente tá muito mais olhando pra experiência, como tu falou, que a gente faz eventos pra comunidade, especialmente pra ter essa troca. Então, tu não compra só um produto. Quando tu compra um curso, por exemplo, no site, tu vai comprar toda essa experiência de pertencer ao ecossistema e poder trocar também, né, estabelecer networking com as pessoas que também pertencem ao mesmo local. Acho que podemos fechar, né, Felipe? E aí, para você não somente então escutar o Ideias e fazer parte aí da nossa comunidade também, compartilhe com a gente a sua ideia de segunda categoria para o jeitinho brasileiro. Gente, muito obrigado aí pela presença de vocês, agregaram demais, foi um prazer. Opa, obrigado demais. Foi muito divertido, nem vi o tempo passar. Valeu pelo convite, porta sempre aberta, outros temas, outros assuntos. Minha DM, meu WhatsApp está sempre à disposição, até para outros projetos. Eu adoro estar fazendo múltiplos projetos, então contem comigo. Parabéns pela iniciativa. Já tem vários episódios, achei isso muito massa, achei muito boa a temática dessa temporada. Tô ansioso para ver os próximos episódios, eu acabei maratonando todos quando vocês me convidaram. E é isso aí, contem comigo. Parabéns de novo. Valeu. Quero agradecer muito o convite, eu fiquei muito feliz. Eu era pra ter vindo já, acho que ano passado, mas, os caminhos eles vão se ajeitando. Fiquei muito feliz, o trabalho de vocês é muito legal, as conversas são muito profundas, muito
a gente realmente vai trazendo pessoas diferentes e vai se complementando e trazendo isso, acho muito interessante. Então, eu queria agradecer muito vocês pelo convite, amei muito participar. Ai, a gente que agradece vocês terem topado. Muito bom receber feedbacks tão positivos e esperamos que, além de impactar vocês, a gente consiga impactar você aí de casa, como o Felipe falou. Não esquece de compartilhar a tua ideia de segunda. A gente quer saber o que tu pensa sobre o jeitinho brasileiro dentro das brasilidades. E com isso, fechamos mais um episódio. Muito Valeu. obrigada e segundou!